Salve, salve, rapaziada. Boa tarde. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde, se cuidando, se prevenindo legal contra o coronavírus? É isso, rapaziada. Força que logo, logo tudo vai se resolver. Já quanto aos nossos estudos, eu sigo com as nossas aulas de revisão e hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é a ditadura militar. Bom, os militares já estavam tentando dar o golpe muito antes de 1964. A primeira tentativa deles foi em 1954, logo após o suicídio de Vargas. Então aí é a primeira tentativa deles. Depois, em 1955, eles vão tentar impedir a posse de JK, só que General Lott e a sociedade ainda não aceitam os militares no poder. E a terceira tentativa é quando Jânio Quadros faz a sua renúncia e há, então, o objetivo dos militares de tomar o poder, só que há a campanha da legalidade, da qual Leonel Brizola e a sociedade, nesse momento, não vão aceitar o golpe militar. Então, em 1964, depois daquela tentativa de João Goulart em pôr em prática as reformas de base, os militares então vão tomar o poder. Então vamos lá entender como eles vão assumir. Bom, vocês lembram que na última aula nós falamos que Jânio Quadros renunciou, quem assume é o vice, João Goulart. João Goulart era ligado mais à ala da esquerda e prometeu como solução para o Brasil as reformas de base. Aquelas reformas de base que falavam em imposto progressivo, reforma eleitoral, reforma agrária, reforma educacional. A partir do momento que ele diz isso, que João Goulart fala que vai pôr em prática essas reformas, os militares, os conservadores não vão aceitar porque estão falando que isso é comunismo. Então, no dia 19 de março de 1964, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, supondo que era o apoio social que faltava para que os militares dessem o golpe. Então, nessa data aí, a partir de então, os militares vão colocar em prática o seu golpe. João Goulart vai se exilar no Uruguai e a partir de 1964 até 1985, nós vamos ter a ditadura militar no Brasil. Bom, rapaziada, então de 64 a 85, uma ditadura no Brasil, da qual teremos no governo somente militares, que serão Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Sim, rapaziada, foi uma ditadura e nós veremos que os atos institucionais que eles vão decretar fazem sim com que seja uma ditadura militar, tá? Porque vai ter censura, vai ter opressão, a oposição vai ser calada, a imprensa não vai poder ter o direito de falar livremente, mas vamos lá. Bom, então, logo após João Goulart sair, logo após o golpe ser implementado, quem vai assumir esse governo militar de cara é uma junta militar. De cara, essa junta militar vai fazer o AI-1, Ato Institucional número 1. Isso é lei. Isso é você pegar uma lei e colocar na Constituição. Isso vai ser feito de uma maneira autoritária. Então esse AI-1, ele vai falar que agora a junta militar vai fazer eleição indireta para presidente e que o AI-1 pode cassar mandatos. Bom, então depois que é feito o AI-1, é preciso escolher quem vai ser o primeiro presidente após o golpe. Pessoal, essa junta militar vai, dentre os vários candidatos, colocar quem? O general Castelo Branco. De cara, esse cidadão ele vai falar que ele quer só fazer o reordenamento do país, que quer expulsar a ameaça comunista e que logo, logo, rapidamente, o país vai retornar à democracia. Então, o AI-1, que é da junta militar, é para escolher indiretamente o presidente. Essa junta militar, por eleição indireta, escolhe Castelo Branco. Castelo Branco, ele então vai falar que vai assumir só por um período para reordenar o país, espantar a ameaça comunista e devolver a democracia. Só que de cara ele já começa a fechar a UNE, União Nacional dos Estudantes, e de cara ele já começa a usar o AI-1,
que também caça mandatos. Então, eles vão e caçam todos os mandatos que são dos seus opositores. Na questão da economia, ele vai criar o Plano Nacional de Ação Econômica do Governo, que fala em restrição dos gastos públicos, controle de emissão de moeda e arroxo salarial. Se vai arrochar o salário do trabalhador, significa que o poder de compra do trabalhador diminui. É óbvio que isso vai reduzir a inflação, isso vai criar a base do milagre econômico, mas isso gera como consequência a concentração de renda, porque quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Bom, vai ser no governo de Castelo Branco que nós vamos ter também a entrada de capital estrangeiro. Os Estados Unidos começam a emprestar dinheiro para a gente. É óbvio que há o aumento da nossa dívida externa. Bom, rapaziada, outras questões importantes. Vai ser durante o governo de Castelo Branco que em 1965 vai haver eleições para governador. Só que nesse primeiro momento, muita gente vai votar em outros partidos. O Partido dos Militares ele vai sofrer uma derrota para as eleições de governadores. Então, depois disso, Castelo Branco vai decretar o AI2, Ato Institucional número 2, que determina agora o bipartidarismo. Quais são os dois partidos que vão poder funcionar? A Aliança Renovadora Nacional, que é o Partido dos Militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Agora vocês vão falar, tá, então isso não é uma ditadura, se tem um partido de oposição. Pessoal, se o Arena é o partido dos militares, o MDB é o partido da oposição, o AI1, pensa comigo, o AI1, ele não pode caçar mandato? Sim, o ato institucional número 1, que é ainda da junta militar, pode excluir qualquer político da carreira política, né? Então, se a Arena diz sim a tudo que os militares dizem, o MDB, que é a oposição, vai dizer sim, senhor, porque o MDB não pode fazer uma oposição de fato, porque se o MDB vai contra as ideias dos militares, os militares usam o AI1 e caçam o mandato. Então foi sim uma ditadura. Esse movimento aí do AI2, do bipartidarismo, é para maquiar a ditadura, porque os políticos do MDB, eles não podiam fazer uma oposição ferrenha, uma oposição pesada contra os militares, porque se fizesse isso, o AI1 ia caçava o mandato. Bom, depois disso, eles ainda vão fazer o AI3, que vai decretar que agora as eleições são indiretas para governador e prefeito de capitais. E depois disso, eles ainda lançam o AI4, porque eles já não fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V muito grande da Constituição? Eles não colaram o AI1, AI2, AI3? Bom, então agora vamos fazer uma nova Constituição com o AI4. Então, o AI4 é para dar uma projeção de legalidade. A partir daí, nós temos a eleição de Costa e Silva. Costa e Silva, ele era um cara da linha dura. Então, aquela promessa de intervenção rápida era apenas uma balela, porque quando Costa e Silva assume, ele vai agora começar a apertar essa ditadura, a tornar essa ditadura mais autoritária ainda. Bom, começa então uma reação da sociedade. A UNE, que vai agora agir na clandestinidade, começa a fazer uma oposição. Alguns setores da sociedade vão tentar ir contra essa ditadura. Vai surgir a frente ampla, da qual Lacerda, João Goulart e JK vão tentar pressionar. Bem, até que numa dessas manifestações da UNE, eles estavam lá fazendo uma manifestação, buscando, nessa manifestação, melhores condições do restaurante Calabouço. O restaurante Calabouço era um restaurante dos estudantes universitários, eles queriam uma melhor comida naquele restaurante. Então, nesse primeiro encontro entre os manifestantes, estudantes e o governo, há a primeira morte, há o primeiro assassinato de um cidadão chamado Edson Luiz. Então, começa a manifestação, começa uma oposição da sociedade muito grande contra os militares. Ocorre a passeata dos 100 mil, ou seja, a morte, o funeral desse estudante Edson Luiz, vai servir de motivos políticos para que ocorra uma oposição à ditadura militar.
Nesse contexto surge também a resistência cultural, que nós vamos denominar de Tropicália. Agora vocês imaginem, essas amplas manifestações estão deixando o governo acuado. Então, o governo militar, o governo ditatorial, vai aceitar esse enfrentamento? Não vai. Então, Costa e Silva vai e põe o mais repressivo de todos, o AI-5. É o AI que vai cair no seu vestibular. Ele agora fecha o Congresso. O que é o Congresso? São os deputados e senadores, não existem mais. Agora quem manda sozinho é o presidente militar, o cidadão chamado Costa e Silva. Esse cara, com o AI-5, decreta também o fim do habeas corpus. Pessoal, o que é o habeas corpus? É você poder responder a alguma acusação em liberdade. Então, se eu chego para alguém, se eu chego e falo, o Matheus roubou um banco. Suponhamos, tá? Um exemplo. O Matheus roubou um banco. A polícia pode pegar ele, prender e deixar ele lá nas grades? Não, porque ele tem o direito a habeas corpus. Ele vai poder responder em liberdade e eu tenho que provar que ele é culpado. Com o fim do habeas corpus, a polícia ia, pegava o cidadão, dava umas catiripapo no cidadão, porque a tortura era muito comum, era rato nas partes íntimas, era o pau de arara, era pegar arame farpado e enrolar na cabeça, era botar um balde d'água e sufocar o cara ali. Bom, então depois do cara passar por esses requintes de tortura, por esses requintes de crueldade, ele não tinha um habeas corpus para se defender. A polícia pegava, fazia isso com ele, e mesmo se ele não tivesse feito nada contra o regime político, depois de apanhar tanto assim, esse cara ia assumir até que ele é o Papai Noel, que ele é o coelhinho da Páscoa, que ele é um super-herói. Ou seja, primeiro eles batem para depois provar. Ou seja, as torturas serviam muitas vezes para o cara assumir uma culpa que ele não tinha. Então, o fim do habeas corpus é um dos instrumentos do AI-5. Outro instrumento que vem no AI-5 é a censura prévia, que antes do jornal ir para o mercado, ir para a circulação, tinha um cidadão ali da polícia militar investigando. Se o jornal estivesse noticiando uma notícia que fosse contra os militares, aquele jornal não podia circular. Bom, em 1969, esse cidadão, Costa e Silva, ele morre. Então, a junta militar elege mais um da linha dura, Garrastazu Azul Médici. Aqui, galera, são os anos de chumbo. Médici vai ser o mais implacável. Então, vocês percebam, houve o golpe militar, houve pressão da sociedade, houve o AI-5, entrou Médici, agora a sociedade não vai ficar na manifestação pacífica. Surgem então as guerrilhas, pessoal. Muita gente fala que a Dilma roubou banco para lutar contra a ditadura. Sim, ela lutou, armadamente contra a ditadura porque ela não aceitava um governo ditatorial. Hoje, recentemente, após governar, também praticou coisas antidemocráticas. Bom, mas as guerrilhas, então, são movimentos armados que buscavam bater de frente com o governo militar. A partir do momento que surgem as guerrilhas, Médici vai criar o Serviço Nacional de Informação. É uma espécie de pessoas, agentes secretos, que ficavam vigiando para ver possíveis opositores do regime militar. Então, por exemplo, o Tubarão. O Tubarão ele resolveu ler o livro de Karl Marx. Ele é um cara inteligente, quis ler Karl Marx. Se o CNI visse que ele estava lendo isso, podia pegar ele, prender, dar um monte de catiripapo, torturar, pegar arame, fio de arame quente, colocar nas suas partes, porque não tem o habeas corpus, então você primeiro é torturado para depois responder. Depois de tanta tortura assim, o Tubarão, que era apenas um estudante universitário que estava querendo ampliar seus conhecimentos, ele vai ser acusado como um conspirador comunista. E aí ele acaba sendo preso, muitas vezes ele não vai resistir à tortura e vai até morrer. Bom, essa era a função do CNI. E o DOPS, do ICOD, eram departamentos, eram centro de operações de ordem policial e social. Eram os locais para onde eram levado o Tubarão, que acabou de ser descoberto aí como um possível comunista pelo CSNI.
Bom, rapaziada, depois de tantos órgãos opressores assim, depois de SNI, perdão, depois do Serviço Nacional de Informação, depois do DOPS, do ICOD, todas as guerrilhas foram eliminadas. Bom, a partir do momento então que você reprime toda a oposição, você precisa mostrar alguma coisa no setor econômico. Então, vai ser no governo de Médici, que vai ser por volta de 1970, que vai ocorrer o milagre econômico brasileiro, com instalação de multinacionais, principalmente com o financiamento dos Estados Unidos. Então, os militares vão começar a fazer um monte de obras faraônicas, vão construir a ponte Rio-Niterói e vão utilizar desse desenvolvimento econômico, que o Brasil cresceu sim na economia, deu um salto muito grande, mas não cresceu economicamente com os seus próprios meios. A gente precisou pegar dinheiro emprestado para a gente poder se desenvolver. Mas na proporção que a gente crescia na economia, a nossa dívida externa crescia junto. Então, eles vão usar, né, desse desenvolvimento econômico para propaganda do regime. Lembrem, rapaziada, quem gosta de futebol sabe, 1970 é o ano do tricampeonato mundial do Brasil. Então eles começam a fazer uma propaganda maravilhosa de que o Brasil ame ou deixe, o Brasil, ninguém segura esse país, é o tricampeão do mundo, a economia crescendo. Só que na verdade isso servia como cortina de fumaça para esconder a concentração de renda, porque o rico estava mais rico e o pobre estava mais pobre. O que vai acontecer? O que vai fazer esse milagre econômico se fragmentar, se destruir, ir por terra? É a crise do petróleo. Em 1973 vai acontecer uma guerra do Yom Kippur e o petróleo vai subir de preço. Os Estados Unidos compram petróleo? Sim, muita coisa. Se os Estados Unidos estão comprando petróleo mais caro, vai continuar emprestando dinheiro para o Brasil a juros baixos? Não. Os Estados Unidos vai aumentar o juro e exigir que nós paguemos essa dívida mais rápido. O Brasil, olhando para essa crise do petróleo, olhando para esse cenário, os governos militares, principalmente Médici, vai pisar no freio e parar de pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos? Não, eles continuam fazendo mais empréstimos. É óbvio que isso aí não vai dar certo. Então, a partir da crise do petróleo, o milagre econômico começa a cair, porque os nossos juros, a nossa dívida está cada vez maior com os Estados Unidos. E a partir do momento que os presidentes militares veem que eles não estão conseguindo mais governar economicamente o Brasil, eles falam então da abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, nós vamos abrir, mas é com calma. A gente não vai de cara restabelecer a democracia, não. O primeiro passo vai ser o fim da censura, já no governo Geisel. Por quê? Em 1974, Médici vai sair e quem vai entrar agora é Geisel. Geisel, quando assume, ele já viu que eles não vão conseguir manter o governo, porque a economia está indo de mal a pior, porque a nossa dívida está cada vez maior. Bom, então, já no governo de Geisel, que vai durar de 74 a 79, nós vamos ter uma reabertura, né? Eles vão falar em reabertura lenta, gradual e segura para os militares, segura para os militares. O primeiro passo, então, no governo de Geisel é o fim da censura e o cancelamento do AI-5. Portanto, no governo de Geisel, vamos ter a reabertura do Congresso. Nesse contexto, os que são também militares, mas da linha dura, eles não vão aceitar esse afrouxamento. Então, dentro dos próprios militares, vai haver uma galera que é linha dura, que não vai querer essa reabertura do regime. E nesse contexto, no DOI-CODE, DOPS, Vladimir Herzog, um jornalista, ele vai ser morto com causas muito suspeitas. Vão falar que ele se suicidou, só que o modo como ele foi encontrado ficava meio implícito, ficava meio obscuro quanto ao fato dele ter se suicidado ou se suicidaram ele. Bom, então visando essa reabertura, eles vão criar o pacote de abril, que diz que agora 1/3 do Senado vai ser dos militares e que para qualquer lei ser aprovada precisa de mais de 2/3. Então, a partir daí, vocês conseguem observar
que vai ser uma reabertura bem gradual. Inclusive, a campanha eleitoral, o limite, né, do horário eleitoral, cada candidato só vai poder falar seu nome, o seu partido e seu número. Não vai poder nem falar quais são suas propostas. Bom, nesse contexto, nós vamos ter, então, a sucessão presidencial em 79 e vem Figueiredo, o último presidente militar. Bom, no governo dele, nós vamos ter a lei de anistia, a lei de anistia, que vai perdoar todos os que cometeram abuso dentro da ditadura. Então, isso é bom para todo mundo? Mais ou menos. Porque aquele cara que torturou o Tubarão, aquele cara que machucou bastante o Tubarão, ele também vai ser anistiado. Então a anistia, ela foi para todos. E inclusive, pessoal, hoje a gente tem o pessoal que quer abrir aí, né, os arquivos da ditadura, uma galera mais atual que quer entender o que houve. O pessoal que hoje faz essa manifestação para entender o que houve no período da ditadura, não quer que os torturadores sejam punidos hoje. Eles só querem saber o que houve com muitos dos seus parentes. Bom, no governo de Figueiredo, que vai terminar em 85, ocorre também o fim do bipartidarismo. Mas isso tinha uma maldade, porque são dois partidos. Agora o MDB pode fazer uma certa oposição, não uma oposição pesada. Mas agora também não vai dizer só amém, mas também não tem todos os poderes, mas começa uma oposição mais forte do MDB. Então, para enfraquecer o MDB, eles permitem o pluripartidarismo. Então, o MDB, que era um partido só que reunia vários opositores ao regime da ditadura, agora se divide em vários. Isso visava, então, enfraquecer o movimento democrático brasileiro. Bom, ocorre, então, depois de 17 anos, eleições para governador e, devido já a um clima desfavorável aos militares, a oposição está no Congresso e o Congresso, então, começa a fazer manifestações e criar artifícios para acabar com a ditadura, até que um camarada chamado Dante de Oliveira cria o projeto das diretas já, que seria para a população eleger diretamente, de uma vez por todas, o seu presidente. Só que um camarada chamado José Sarney vai arquitetar o Congresso Nacional e essa emenda Dante de Oliveira é derrotada. Mas apesar dessa derrota, vai haver uma articulação da oposição que vai lutar contra o governo. Então, os militares farão a transição para a democracia com eleições indiretas para presidente. Então, o cidadão que vai ser eleito do PMDB é um camarada chamado Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves, um dia antes de assumir, vai passar por problemas de saúde e vai ser internado. Então, quem assume é o vice dele, José Sarney, antigo membro da ala dos militares. Então, a partir do momento em que Sarney assume, nós temos a redemocratização do Brasil. Curioso que o cara que vem logo após a ditadura é civil, mas ainda é ligado aos militares. Bom, rapaziada, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me procurar, só chamar. Grande beijo, grande abraço, valeu!